Fala aí, pessoal, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma aula aqui do nosso encontro, do nosso curso de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E temos a oportunidade de juntos podermos aprender e darmos a nossa contribuição para o pensamento bíblico, teológico, entendendo aquilo que Deus quer para a nossa vida através das Sagradas Escrituras. Então eu já recomendo aí, pega aí a sua Bíblia, deixa ela perto de você e vá conferindo tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui junto com você. Claro que a ideia não é dar um estudo teológico aprofundado, mas a ideia é despertar no nosso coração o desejo pelo saber e aprender a palavra de Deus. Então, convido vocês para juntos embarcarmos nesta jornada. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, ou pelo menos os 10 primeiros versículos deste capítulo de Efésios, que a gente vai dar o tema aí, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ok? O texto áureo que escolhemos é: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, a partir deste texto, nós iremos introduzir o assunto sobre essa liberdade que Cristo nos deu, nos libertando aí do poder do pecado. Uma verdade prática para a nossa vida é que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então nós vamos trabalhar todos esses termos aqui, tá? Liberdade, pecado, salvação, graça. Então nós vamos passear por essas expressões, por esses termos que, de certa forma, nos ajuda a evoluir aí no entendimento do pensamento do apóstolo Paulo em seu livro também. Então, a leitura bíblica em classe que nós vamos ler é Efésios 2, de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, onde nós vamos estar centrados aí no nosso ensino. E já peço a você para dê pausa aí no vídeo e leia Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ok? Lido esse texto, nós vamos estabelecer alguns objetivos da lição, que é para você entender que caminho nós vamos trilhar aqui. Então vamos lá. Refletir sobre nossa natureza pecaminosa, nós vamos ter um momento de reflexão sobre isso. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, e vamos entender o que significa vivificação e graça de Deus. Informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras, ok? Então nós vamos frisar isso também e entender o que o apóstolo Paulo falou. Ok, à guisa de introdução, nessa seção da epístola, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo-o como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. É importante a gente frisar aqui, nesta parte do texto, porque muitas vezes esse termo de liberdade e libertação soa com uma conotação muito inapropriada, porque às vezes nós achamos que liberdade é fazer o que se quer. Ou seja, liberdade não é fazer o que se quer em si, ou eu poder fazer tudo o que me vier à mente. Isso, na verdade, é uma escravidão. Você se torna escravo do seu próprio desejo, daquilo que você quer fazer, sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Mas liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que se convém. Na verdade, liberdade é fazer o que se não quer. Ou seja, eu ter o direito de dizer não. Então isso é liberdade. Mas a partir do momento que eu passo a dizer sim para tudo, eu sou escravo do meu desejo, eu sou escravo do outro, eu sou escravo das circunstâncias. Entende como isso passa agora a descrever e, de certa forma, ampliar os nossos horizontes, a percepção da liberdade?
Porque às vezes temos essa conotação diferente. Então, dito isso, a gente passa a compreender exatamente esse favor imerecido de Deus. Fomos libertos do pecado pela graça de Deus. E fomos salvos por meio dessa graça em si. E aí nós partimos exatamente para a presente sessão da Epístola aos Efésios, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, que nós vamos também estar frisando aqui essa questão da salvação, ok? Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, não haveria possibilidade de prosseguir uma vida com Cristo, mesmo entendendo os seus preceitos, mesmo tomando parte aí daquilo que Jesus havia falado, sem passarmos por esse processo de libertação. Então, o próprio Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, nos liberta desse pecado, através desse favor imerecido que é a graça de Deus, para que a partir disso, por todo esse processo, pudéssemos desfrutar dessa nova vida. A partir desse momento, passamos a ser salvos em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, salvação, que às vezes desce entalado aí em muita gente, mas nós vamos trabalhar esses aspectos da salvação aqui, tá bem? Então vamos lá. Primeiro ponto a ser destacado do nosso objetivo é falarmos um pouco sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A nossa natureza morta, no caso. Então, a nossa condição anterior. O texto vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Essa ideia mostra a nossa condição anterior. O que nós éramos? Todos nós, antes de conhecermos a Cristo Jesus e termos um encontro com Ele, nós tínhamos uma condição anterior. Nós tínhamos uma vida, que o apóstolo Paulo vai dizer que essa vida é uma vida morta. Não existia, na verdade, algo novo em nós, diferente em nós. Nós estávamos mortos, nós éramos mortos ambulantes em nossas ofensas e em nossos pecados. Éramos considerados pecadores. Hoje nós somos ainda pecadores, mas quando Deus olha para a gente, Deus olha a partir do sangue de Cristo Jesus. Então, é isso que faz Deus nos enxergar de uma vez, nos enxergar como um todo. Mas antes nós tínhamos uma velha vida, que nós chamamos também de velha natureza. Então, a palavra ofensa do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, eu escolho pecar. Então, percebe como isso faz uma relação muito grande com a ideia de liberdade? Então, liberdade, nesse sentido aqui, quando você diz que é livre para fazer o que você quer, na verdade isso é uma ofensa, que é um passo que eu dou na direção que eu quero dar, de uma forma deliberada. Eu quero pecar, eu escolho pecar. Ok? E o termo para pecado é amartia, ou seja, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Ou seja, eu escolho, eu miro em um alvo, existe um alvo que é o projeto ideal de Deus para a minha vida, e eu simplesmente erro esse alvo, achando que estou fazendo o que é certo por conta da ofensa. Então já mais uma vez reforçamos que liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que convém. Liberdade não é fazer tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, mas liberdade é eu fazer o que eu não quero fazer. Então, isso já mostra aí essa atitude. Então, vamos lá. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. É como se fosse aqui uma árvore sem vida, sem folhas, obscura, sem produzir fruto. Então, todas as pessoas, segundo o apóstolo Paulo, que
não tem um encontro com Cristo, não muda a sua vida e não tem esse contato concreto com essa experiência de fé, essa experiência de conversão, essa experiência religiosa, ela está morta, achando que está viva. Então ela é uma pessoa sem vida em si, porque de certa forma ela não tem um alvo a ser seguido e esse alvo é Cristo, esse alvo é Deus. Então, quando o apóstolo Paulo olha para essas pessoas sem Deus, ele começa a diagnosticar, dar um diagnóstico, rotulá-las como pessoas mortas, sem vida, sem esperança, sem perspectiva, porque tudo que tem em sua vida se resume apenas aqui, nesse momento, sem esperança de uma vida posterior. Aqui vai falar sobre nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Aqui ele vai listar para a gente algumas características dessa vida, dessa má conduta. Que má conduta era essa? Quais são as características de pessoas que viviam uma vida sem Cristo antes da sua regeneração, antes de refazer-se na sua vida? Então ele vai dizer assim: andastes segundo o curso deste mundo. Ou seja, a sua vida era pautada apenas nos princípios mundanos. A sua vida era vivida centrada nas coisas terrenas, nas coisas daqui, nas coisas que se desfazem, sem essa necessidade de ter uma vida além dessa, numa vida pós essa, numa vida proporcionada por Cristo. Então aqui se vivia uma falsa sensação de liberdade. É um mundo como eu gostaria que fosse, é um mundo que eu criei. E não só, de certa forma, um mundo que eu criei, mas o mundo em que a maioria das pessoas vivem e que eu acho que é o correto, que eu acho que é a certa, que eu acho que é assim que se vive, que eu acho que eu não tenho que dar satisfação a ninguém mesmo, que eu tenho que fazer tudo para satisfazer. Se eu estou feliz, é o que importa. Essa falsa sensação de felicidade, de liberdade, tem arruinado muitas pessoas que andam sem Cristo, porque muitas delas acreditam que nós é que somos escravos. Que de fato somos escravos de Cristo, que nos dá a liberdade de poder dizer não ao nosso desejo, não à nossa carne, para não podermos ofender as pessoas, a nós e principalmente ao próprio Deus. Aqui é uma falsa sensação de liberdade. Então o apóstolo Paulo vai dizer: andastes segundo o curso deste mundo. Então isso é uma vida afastada de Deus. Você acha que está livre, mas não está. Fazer o que se quer não é sinônimo de liberdade. Fazer o que se quer é escravidão, do escravo dos seus próprios desejos. Eu posso ter o desejo, mas o desejo não pode me ter. Andastes também, ele vai dizer, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Há uma cultura, uma ideia de que esse príncipe da potestade do ar são os seres espirituais que, de certa forma, interferem no mundo real, no mundo concreto, que eles têm o poder de interferir no mundo real. Então é como se fosse um príncipe da potestade do ar, aquele que vê a vida como um todo, interfere na vida espiritual, mas também interfere na nossa vida como um todo, na nossa vida física, carnal, material. Então ele está dizendo que a gente andava, que o povo anda hoje, e que nós andávamos também segundo esse príncipe, essa interferência, achando que estava seguindo aquilo que era a gente, mas existia um poder superior que estava manipulando, como se fôssemos marionetes na mão desse príncipe da potestade do ar. E depois as consequências seriam trágicas, né? Ele vai usar de novo: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele vai dizer essa outra característica de uma vida, de certa forma, sem esse Deus, uma vida sem essa nova virtude, essa nova natureza. Ele vai dizer que vivíamos fazendo a vontade para satisfazer o nosso desejo. Até porque, gente, hoje existe uma cultura, até hoje existe uma cultura, de que o importante é ser feliz. Se você vai tomar uma decisão, e essa decisão, de certa forma, vai te levar
a felicidade, ou vai trazer essa plenitude para você, o importante é ser feliz. Não importa se você está quebrando regras, princípios, não interessa. O que interessa é que você tem que ser feliz, você tem que decidir, você tem que assumir sua natureza, sua identidade. Isso é uma vida que satisfaz apenas a sua carne, aos seus pensamentos. Então, Paulo está dizendo que quando vivíamos afastados de Deus, a nossa velha natureza, a nossa antiga forma de vida era exatamente essa. Então, como síntese do primeiro tópico, a nossa condição diante de Deus era o quê? Caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Vale frisar mais uma vez, um falso conceito de liberdade, uma falsa atitude de liberdade, uma falsa sensação de liberdade. Mas, na verdade, quando fazemos o que queremos, nós é que somos escravos. Mas aí ele vai falar sobre essa ideia de vivificados pela graça. O que seria isso? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Então, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Ou seja, nós não merecíamos, mas somos alvos da misericórdia divina. Então a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira de Deus, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ou seja, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos ser punidos, nós merecíamos que a ira de Deus nos alcançasse, mas a misericórdia de Deus agiu para que pudéssemos ter a oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever a nossa vida e ver exatamente aquilo que Deus quer para nós. Então, isso é misericórdia de Deus que nos alcance. Deus é rico em misericórdia. A prova é que Ele sempre está nos dando a oportunidade de refazer a nossa vida, refazer a nossa história, fazer uma nova forma, ter uma nova visibilidade, deixar a nova natureza nos guiar. Enfim, Deus é rico em misericórdia por nós. Então foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4:9, João 3:16, João 3:17, enfim, vai falar isso. Então o mundo, quando estava caminhando para o caos, vem Jesus como um plano real, concreto de Deus para nos livrar dessa condenação, para que através dele pudéssemos viver uma nova vida e termos a oportunidade de refazer, ressignificar e continuar a história da nossa vida. E aí ele vai falar desses termos, vivificados por sua graça. Nós vamos dar uma atenção especial para a expressão de vivificação e graça. Então o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, no capítulo 2, parte 5, a parte B. Então ele vai falar aqui que, exaltados por sua graça, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós vamos trabalhar aqui. A palavra justamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E quais foram os benefícios que Cristo alcançou e que também nós podemos alcançar? A ressurreição, nós seremos ressuscitados, a vida eterna, que nós também temos acesso através de Cristo à vida eterna, e o galardão nos céus, para cada um segundo a sua obra. Nós vamos participar aqui igualmente, vida eterna igualmente, e o galardão, segundo o livro do Apocalipse, vai dizer: cada um receberá segundo as suas obras, aquilo que tem praticado e aquilo que tem feito. Ok? Então, assim diz o tópico 2, o pecador passou da morte para a vida. Isso é vivificação. Então, é a partir do momento dessa transição
que a partir de Cristo, antes de Cristo eu era morto. A partir de Cristo eu passo a experimentar uma nova vida. Mas isso não é mérito meu, é graça divina. A única coisa que eu fiz foi acreditar. O restante foi Deus quem fez. Concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Então isso é uma síntese que podemos fazer desse tópico. E a salvação não vem das obras. Gente, esse é um dos assuntos mais polêmicos, digamos assim. É simples de se entender, mas muitas vezes para vivenciar, viver uma vida em função disso, na verdade as pessoas têm um mal-estar quando se fala de que salvação não vem pelas obras. Por quê? Porque temos a sensação e queremos que as coisas também dependam da gente. O grande problema do ser humano é que ele precisa fazer parte de alguma coisa. Ele quer que algo dependa dele fazer. E não consegue compreender que salvação não é mérito nosso, não é pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Não é o que eu realizei, mas o que ele realizou. Então a salvação não depende daquilo que eu faça. Ou seja, quanto mais obras eu fizer, mais convicção da minha salvação eu vou ter, ou mais resultado dessa salvação eu vou obter. E não é assim. É graça. A salvação não vem por aquilo que eu faço. Nós vamos compreender algumas coisas. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. É diferente, não é o contrário. Às vezes as pessoas acham que devem praticar boas obras para ser salvo. Não, eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. E aí entra em conflito exatamente essa ideia de graça como meio de salvação. E aí eu queria deixar com vocês que houve uma discussão a respeito disso, de Efésios 2, com o que Tiago pensa. Aquilo que o apóstolo Tiago, o discípulo Tiago pensa. E eu queria ler com vocês isso, porque, olha só, se eu voltar aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E aí a gente vê lá, Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14, para você achar, dê pausa aí. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas obras? Olha o que Tiago vai dizer. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Então Tiago vai descrever a partir do versículo 14 que fé sem obras é morta. E aí entra em contradição aqui, nesse texto? Não. Paulo está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Tiago está dizendo a mesma coisa em outras palavras. O que Paulo está dizendo é, vocês são salvos pela graça de Deus. O que Tiago está dizendo é impossível que uma pessoa que seja salva não ponha sua vida em movimento, não queira produzir algo, não queira servir. É isso que Tiago está dizendo. Tiago não está entrando em contradição com Paulo. Tiago não está dizendo que você precisa de obras para poder firmar sua fé e alcançar a salvação. Tiago está dizendo, é impossível que uma pessoa que diga que tem fé em Deus, que acredite na palavra de Deus, que seja salvo de verdade, não produza obras. Então ele está dizendo isso. Nós somos salvos para praticar as boas obras. Então, graça por meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado
e da ira vindoura. Então a salvação abrange a salvação passada, presente e futura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais que nós já descrevemos nas aulas anteriores aqui, que bênçãos seriam essas. Então a palavra graça é a tradução do grego, deixa eu tirar aqui, charis, que significa favor imerecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Ou seja, Deus tomou a decisão não de nos salvar, mas de nos proporcionar a salvação, de nos dar a oportunidade de escolher a salvação, de escolhê-lo como parte da nossa vida. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7:17. Ou seja, existe o discurso da graça irresistível, mas nós acreditamos que o homem pode escolher, o homem pode resistir. Existem muitas pessoas que adentram nos nossos templos religiosos, eu vou usar a ideia da igreja, gente, não porque é só na igreja que acontece isso, mas é onde mais acontece. E as pessoas vão lá na igreja para ouvir uma palavra, elas ouvem a palavra, escutam as músicas. Eu acredito que Deus fala com elas, de alguma forma elas são tocadas, porque elas às vezes se emocionam, às vezes elas entendem que elas precisam mudar, reconhecem o que elas são, enfim. Só que elas saem dali sem tomar nenhuma decisão na sua vida. Apenas teve uma fé emocional. Aquele momento Deus falou com ela, aquele momento ela foi tocada por Deus, naquele momento ela entendeu que ela estava errada, que ela precisava de alguma forma tomar uma decisão, mas ela resiste e não toma. E muitas delas nem aparecem mais. Outras continuam frequentando, aí elas vão se quebrantando, e lá na frente ela toma uma decisão porque ela foi persistente. Outras não. Então você tem aí uma resistência dessa iniciativa de Deus, uma resistência dessa graça de Deus na vida das pessoas. Então, a graça é irresistível. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, não depende de você, não há nada que você possa fazer para merecer. Ah, mas eu sirvo na igreja, eu sou pastor, eu sou ministro de música, eu atendo lá na recepção, eu sou diácono, diaconisa, eu canto não sei aonde, Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, segundo o texto sagrado. Isso não vem de vós, não depende de você. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. É só pela graça de Deus, não é por nada que dependa da gente. A gente precisa entender isso, gente. Senão a gente vai ficar surtado e achar que Deus precisa que a gente faça algo mais para obter a salvação. Isso é consequência, tá? A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, ou seja, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, e é isso que o ser humano fica revoltado. Ele quer fazer algo para merecer, para justificar, para dizer assim, sabe por que Deus me abençoou? Porque eu fiz isso, isso e aquilo. Sabe por que eu tenho isso aqui? Porque Deus... Não, porque eu fiz, eu acreditei, eu tomei a decisão e Deus viu a decisão que eu tomei, viu as coisas que eu abri e me abençoou. E não é assim. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não é o seu esforço, bonitão, bonitona, não é o seu esforço. Você pode dizer, mas eu sirvo na igreja, eu vou na igreja todo culto, eu sirvo no ministério, eu fico não sei aonde, eu faço de tudo, tal, então eu sou salvo por isso. Não, você, eu, cada um de nós somos miseráveis pecadores e somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E não há nada que você possa fazer a mais para merecer a sua salvação, porque foi graça de Deus, graça, favor imerecido. E nós
Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Aí sim, uma vez que eu entendo que eu sou salvo, eu sirvo a Ele de coração limpo, eu faço, eu aconteço, eu sirvo a Deus, não para obter a salvação, mas eu sirvo a Deus por já ser salvo. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, como diz 2 Coríntios 5,17, o famoso texto. E a síntese aqui do tópico 3, a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas o resultado da nossa salvação. Perfeito. E eu queria concluir dizendo que antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por meio do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Então fomos adotados aí como filhos de Deus. Então essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Ok, gente? Muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que este curso, que esta aula tenha abençoado a sua vida. Reveja a aula. Peço desculpa aqui pelos movimentos. Estamos aqui numa avenida bem movimentada, mas não tirou aí o conteúdo principal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.